Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução de 5 questões da banca IGEDUC sobre o tópico de razão e proporção, beleza? Então, primeira questão diz assim pra gente. Na proporcionalidade inversa, para a gente julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Se triplicarmos, ou seja, se multiplicarmos por 3 uma variável, a outra também triplicará. Gente, de modo simples, a gente pode ter duas relações entre duas grandezas, tá? Há duas relações que podem ser estabelecidas entre duas grandezas. Elas podem ser diretamente proporcionais, isto é, elas aumentam ao mesmo tempo ou diminuem ao mesmo tempo na mesma proporção. Como assim, professor? Duas grandezas são diretamente proporcionais se eu dobrar uma e a outra dobrar. Eu triplicar uma e a outra triplicar. Eu dividir aqui por 10 e a outra ser dividida por 10. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, imagine que eu tenha quantidade de camisas e o preço que eu pago. Então, isso aqui são duas grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, se uma camisa eu pago, sei lá, R$ 50, duas camisas eu pago quanto? Ah, professor, óbvio que eu pago R$ 100. Ou seja, eu dobrei este lado aqui, a quantidade de camisas, e o valor que eu pago dobrou. Muito cuidado na hora da prova, gente. Duas grandezas diretamente proporcionais não posso definir como sendo que aumentam ao mesmo tempo. Por exemplo, quantidade de camisas e preço. Uma camisa é 50, mas se tu levar duas, eu faço 90. As duas grandezas aumentaram, não aumentou? Aumentou, professor. As duas aumentaram. Porém, aqui você dobrou e aqui não dobrou. Ou seja, as duas aumentaram ao mesmo tempo, mas não no mesmo fator de proporção. Não é o mesmo número que foi multiplicado em ambas as grandezas. Então, nesse caso, não há proporcionalidade. Resumindo para você, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando eu dobro uma, a outra dobra. Eu triplico uma, a outra triplica. Beleza? Tá bom, professor. Só que na questão da gente, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, elas fazem exatamente o papel contrário. Por exemplo, se eu tenho operários, funcionários, tá bom? E dias, o exemplo mais clássico possível, para construir uma casa. Suponha que eu coloco 10 operários e eles constroem essa casa em 20 dias. Se eu colocar 20 operários, por lógica, eles têm que construir, eles tendo a mesma força de produção, esta mesma casa em quantos dias? Vamos pensar, eu dobrei o número de funcionários, beleza? Então a quantidade de dias tem que ser reduzida por 2, tem que ser dividido por 2. Isso é lógico, beleza? Se eu dobrei a quantidade de mão de obra, o tempo de execução da obra tem que ser dividido por 2, tem que cair pela metade. Ou seja, na proporcionalidade inversa, se eu dobrar um lado, o outro é dividido por 2. Se eu triplicar um lado, o outro é dividido por 3. Beleza? Então o item está falso. Ao triplicar uma grandeza, sendo elas inversamente proporcionais, a outra não triplica. A outra é dividida por 3. Beleza? Então o item 1 está errado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Questão de número 2. Joana quer calcular quantas laranjas serão necessárias para produzir 2 litros de suco. Então a gente já tem as grandezas. Laranjas, você já anota aqui, e litros de suco. Beleza? Tá. Ela sabe que 4 laranjas produzem 1 litro de suco. Beleza. Portanto, o cálculo da proporção indica que serão necessários 8 laranjas para produzir 2 litros de suco. Gente, presta bem atenção. 8 laranjas para produzir 2 litros de suco. Quanto mais laranjas, concorda comigo que mais litros de suco eu vou produzir. Concorda comigo? São grandezas diretamente. Se esse lado dobrou, pelo que a gente acabou de ver, esse lado dobra também. E, portanto, 2 litros e o item está correto. Claro que não precisava fazer nada disso de grandeza diretamente proporcional. É só pensar. Se 4 laranjas produzem 1 litro, mais 4 laranjas, outro litro. Ou seja, as 8 laranjas, 2 litros, dá para bater o olho e responder. Beleza? Tá. Questão número 3. Em uma aula de dança, com 44 pessoas, a razão... Professor, razão é o quê mesmo? Divisão. Entre o número de homens, vou chamar de H, e o número de mulheres, era de 4 para 7. Ou seja, quando eu pegar o número de homens
e dividir pelo número de mulheres, está dando 4 dividido para 7. Logo, há 14 homens e 30 mulheres. Bom, uma primeira solução é verificar se a razão dá 4 para 7. Só isso, professor. Só isso, é jogar com as alternativas. Já que está dizendo ali que são 14 homens e 30 mulheres, então a gente faz razão entre homens e mulheres será 14 homens, 30 mulheres. Para ver se é igual a essa fração, e aí o item estaria correto, eu vou simplificar. Dá para simplificar por 2. Não esquece que simplificar é achar um número que divida o numerador, cara de cima, e o denominador, cara de baixo, ao mesmo tempo. 14 por 2 dá 7, e o 30 por 2 dá 15, e daqui não consigo mais sair. E essa fração é diferente de 4 sobre 7, portanto o item está errado. Uma segunda solução é você partir da razão que ele deu, ou seja, quantidade de homens e mulheres, a razão é 4 para 7. Se for uma questão de múltipla escolha, é melhor que tu faça dessa segunda forma que eu vou te mostrar agora. Vê só, o homem, a quantidade de homens, está para 4, ó, está de frente para o 4. E a quantidade de mulheres está para 7. Então é como se homens representasse 4 partes, concorda comigo? E mulheres representassem 7 partes. E, portanto, eu tenho ao total de 11 partes. Beleza, professor. Só que o total em pessoas são 44. Agora raciocina comigo, gente. Se 11 partes está dando 44 pessoas, como que eu acho uma parte? Ah, professor, uma parte. Eu pego 44 e divido por 11. Só que isso dá 4. Ah, daí como os homens representam 4 partes, o total de homens será 4 vezes 4, ou seja, 16. O total de mulheres será 7 vezes 4, ou seja, 28. Então, na verdade, há 16 homens e 28 mulheres, também invalidando o item. Beleza? Próximo. Um atleta A faz um determinado percurso em 52 minutos. Então, você tem 52 minutos. Ao passo que um atleta B faz o mesmo percurso em 1 hora e 8 minutos. A razão, aí já sabe, a razão é divisão entre os tempos gastos pelos atletas A e B é de 13 sobre 18. Bom, a primeira coisa que você deve notar é que o tempo do atleta A está em minutos e o tempo do atleta B está em horas. Então, preciso padronizar. Eu vou passar o tempo do atleta B para minutos, mas isso é fácil, porque 1 hora são quantos minutos, gente? 60 minutos, professor. Junta com os 8 minutos, o tempo do atleta B em minutos é 68. Logo, a razão entre o tempo do atleta A, que é 52 minutos, e o tempo do atleta B, que é 68, basta simplificar para encontrar. Vou dividir por 2, tá? Vou devagar aqui, por 2. O 52 por 2 dá 26, o 68 por 2 dá 34. Dá para dividir de novo por 2. Se você já tinha enxergado aqui que dava para dividir por 4, você também pode fazer sem nenhum problema, tá? Desde que divida os dois ao mesmo tempo. O 26 por 2 dá 13 e o 34 por 2 dá 17. Então, a razão entre o tempo dos atletas A e B é 13 para 17 e não 13 para 18. O item está errado. Show de bola, gente? Vamos para o último item. Uma empresa pretende alocar R$ 200 mil entre departamentos de pesquisa, vou chamar de DP, e propaganda, chamar de P. De modo que a razão, a divisão entre essas quantias seja de 2 para 3. Ou seja, departamento de pesquisa dividido por propaganda vai dar 2/3. Portanto, podemos concluir que os valores alocados no setor de propaganda é 80 mil. Gente, vê que coisa lógica. Se esse cara é 80 mil, presta bem atenção. O de cima é quanto falta para 200 mil, que é 120 mil. Só que quando tu pegar 120 mil, que é o departamento de pesquisa, e dividir por 80 mil, tu nem precisa fazer conta para notar que isso aqui dá maior que 1. Só que a razão entre eles é 2/3, que é menor que 1. Já está falsa a questão. Já está errado a questão. Sem precisar de muito esforço. Ah, professor, que massa. Se não quiser fazer assim, tudo bem. A gente pode responder essa questão igual a gente fez a questão 3, de homens e mulheres. Interpreto que o departamento, vou colocar assim, departamento de pesquisa e o de propaganda. Departamento de pesquisa representa 2 partes.
E o de propaganda representa 3 partes. Então, eu tenho um total de 5 partes. 5 partes está dando igual a 200 mil reais. Como que eu acho uma parte? Eu pego 200 mil e divido uma parte. 200 mil e divido por 5. Ou seja, 40 mil. Cada parte vale 40 mil. Beleza? Beleza, professor. Mas aí, como a propaganda, que é o que eu estou querendo julgar, são 3 partes, seria 3 vezes 40 mil. Só que 3 vezes 40 mil é só fazer 3 vezes 4 dá 12 e repetir os 4 zerinhos. Dá 120 mil e não 80 mil, como a questão falou. Então, errado do mesmo jeito. Show de bola, gente? Espero que você tenha gostado, compreendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá aquela força, beleza? Tamo junto, só toca sua mão na aprovação. Confira também nossa área de membro, tá bom? Tem muito conteúdo exclusivo pra galera que é membro aqui no canal. Dá aquela força e incentiva aí o canal Matemática com Douglas de Souza crescer cada vez mais. Forte abraço, bons estudos, que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima, cheiro no coração, fui!